Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo da série Regras são Regras do Botão Rock Club. Antes de mais nada, pedir que façam seus comentários, as suas críticas e sugestões e principalmente as perguntas que a gente tem prazer em tirar as dúvidas. Quem não for inscrito no canal, dê uma força pra gente aí se inscrevendo e se gostar, curta o vídeo que é importante para nós, beleza? Bom, hoje eu vou falar sobre o capítulo 4. O capítulo 4 se refere ao desenrolar da partida. Nele estão contidos do artigo 20 até o artigo 35. Eu vou dar uma pincelada sobre o andamento da partida aqui de forma geral, sem me prender ao número do artigo, ok? Bom, é básico, mas todo mundo sabe, eu vou repetir. A partida ela se desenvolve através da alternância de posse de bola. Um é botonista e o outro tem a posse do dadinho, e durante essa posse eles têm o direito de executar 9 lances. Esses 9 lances por equipe, não pode ser ultrapassado 3 lances individuais. Cada botão só pode fazer 3 lances, só pode executar 3 lances, independente de que essa paletada toque o dadinho ou não. Eu vou explicar melhor daqui a pouco, beleza? Então são 9 coletivos, 3 individuais, tá? Só pode chutar, pedir para chute a gol a partir do meio campo. Legal? Então, gente, é o seguinte, vamos lá. Você está conduzindo. Esse botão deu 1, esse deu 1 e não tocou o dadinho, correto? O adversário, esse aqui já deu 1, esse deu 1. O adversário vem e fura também. Ele não zerou a contagem de toques desse time e nem desses 2 botões. Essa contagem ela só é zerada a hora que ela é tocada, a hora que o botão toca o dadinho outra vez. Por exemplo, esse aqui tinha 1, né? Ele deu o segundo. Esse que tinha 1 zerou, esse que tinha 1 zerou, ok? Mas esses daqui, os coletivos e nem os individuais não zeraram. Esse foi o segundo toque desse botão e ó, ele tinha dado 1 mais 1. Esse foi o terceiro toque coletivo dessa equipe. Entendeu? Bom, a contagem tanto coletiva como individual só zera quando o dadinho é movimentado. Vamos lá, dei 1, dei 2, errei, furei. Esse botão não pode ser paletado mais, ok? Por quê? Ele já deu 3 toques. Se o adversário fura também, ele não está habilitado a continuar jogando. Ele continuou contando os 3 toques dele. Tem que ter acionado um outro botão. Beleza? Então, ó, a paletada que não resultou em toque no dadinho também é contada, tanto na contagem coletiva quanto na contagem individual. Perfeito? O acionamento do botão pelo adversário sem tocar o dadinho não zera a contagem, nem coletiva e nem individual. Mesma coisa, o botão do próprio time não tocou o dadinho, não zerou a contagem individual e somou na contagem coletiva. Beleza? Acho que não tem muita dúvida, né? Bom, alguns detalhes precisam ser ditos. Acontece bastante, tá? Você paleta, o dadinho vai, o botão, ele movimenta, encosta apenas no dadinho. Esse toque é contado como erro, porque o dadinho precisa se movimentar de forma visível. Tem que ser visível. Se você olhar, está encostado. Não adianta estar encostado. Precisa que o dadinho se movimente. Ok? Então, ó, não movimentou o dadinho, erro. Beleza? É muito comum também, gente, a gente fazer isso, ó. Encostar a paleta e mudar de opinião. Vou jogar como de carro. Aí, o que acontece? Esse botão que eu encostei a paleta e tirei, constitui um lance? Não.
desde que esse botão não se movimente. Mas se você encostar a palheta e movimentar, aí foi considerado lance. Nesse caso aqui, erro de bola. Então, ó, palhetou, tirou, se o botão não movimentou visivelmente, não é erro, tá? Não conta aquele toque. Ele tem direito a tentar outra vez, com outro botão, até com aquele mesmo, se ele quiser. Ok? Então, não é o dadinho encostado só, sem movimentação visível, é erro. Mesma coisa vale, gente, para o toque no botão, tanto faz no botão adversário como nesse. Jogou, o botão foi lá e apenas encostou no adversário. Esse encostar aqui não é contado como toque se esse botão não se movimentar visivelmente. Então, ó, tanto para dadinho como para botões, tanto adversário como do mesmo time, só é contado aquele toque, só é levado em consideração aquele toque se o botão movimentar visivelmente. Você olhou, está encostado, mas não movimentou visivelmente, não tocou. Beleza? Então, era isso que eu queria dizer. A roubada de bola é muito importante, né? Se eu estou conduzindo e erro, dei 3 com esse, aí eu vou lá e erro com o outro. Essa roubada de bola, ela só é efetiva se o dadinho for tocado. Esse dadinho foi tocado, zerou a contagem desse time. Esse time já está liberado para jogar, qualquer botão, ok? E a contagem desse daqui, do adversário, ela inicia, mesmo que ele não toque o dadinho. Não tocou o dadinho, essa contagem já iniciou, ok? Agora tem um porém, que é o seguinte: se for cometida qualquer infração, imediatamente a contagem é zerada, tá? Por exemplo, vamos lá, eu toquei 1, toquei 2, toquei 3. Aí esse botão vai tentar roubar e fez uma falta. Zerou a contagem do time que sofreu a falta, tá? E ele vai partir do zero, ele vai bater a falta. 1, 2. Bom, essa contagem, galera, ela tem que ser feita de forma que fique claro a contagem para o seu adversário, não é só para você, porque tem gente que conta muito baixinho. Você tem que contar de forma clara. 1, 2, 3, 4, 5. O adversário tem que ouvir você contando. A regra não permite que você conte em voz alta os toques do seu adversário, mas os seus você tem que contar em voz alta, correto? Se o seu adversário não estiver contando de forma que você esteja escutando, peça a ele que conte mais claramente, que seja mais que fale mais alto, para que você escute com mais facilidade. Ele tem que te informar quais os toques que ele está dando, primeiro, segundo, terceiro, até o 9, tá? Principalmente na hora de chutar, beleza? Bom, tem um detalhe da condução de bola que é muito importante no dadinho. Você tem 9 chances para movimentar o dadinho. Se você movimentar o dadinho, por exemplo, aqui na segunda, e tocar um botão adversário, você passa imediatamente a não ter mais aqueles 9 toques. Você passa a ter apenas mais 3 toques, ok? O toque no adversário depois que você tocou o dadinho, é óbvio, porque se for antes de tocar o dadinho, é falta, ok? Ó, falta, bateu antes, ok? Agora aqui, ó, tocou e tocou depois, aí você tem só mais 3. Independente se for no primeiro lance, pá, só tem mais 3. Agora tem um detalhe que é o seguinte: esses mais 3 aqui, eles não podem passar de 9. Então, se você esbarrar no adversário no 7º, por exemplo, você só tem mais 2. Você não pode passar de 9, tá? Tem uns espertinhos aí que falam, esbarrou, tem mais 3, e ele já estava no 7º ou no 8º. Não. Se ele esbarrar no 7º ou no 8º, ele só tem o que falta para chegar a 9. Beleza? Sem dúvida? Então, ok. Pessoal, eu quero falar também
sobre o botão que é colocado fora de campo. O botão saiu de campo, bateu lá e saiu, tá? Aí o que acontece? Ele deve ser colocado imediatamente tangenciando a linha. Por quê? Estando aqui, ele está em jogo, É muito comum acontecer o botão bater lá e ficar um pouco fora de campo desse jeito. Esse botão, se o dadinho for bater nele, você calcula. O dadinho, na hora que bateu nele, já cruzou a linha? Já. Então, esse toque nele não é válido. Foi fora de campo. Então, o lateral deve ser batido aqui e considerado de quem quer que seja. Agora, se eu estiver conduzindo, vamos supor que eu vou tentar buscar esse dadinho aqui, esbarre nesse botão, mesmo ele estando fora de campo, a falta deve ser colocada na linha aqui e é cometida uma falta. Por quê? Porque esse botão, mesmo estando fora de campo, ele está em jogo, ele está participando do jogo, ok? Então, pessoal, tem o último detalhe que eu quero me referir, é o seguinte: é muito comum acontecer de o dadinho ficar muito perto de um botão assim. Normalmente você vai ajeitar e toca um pouquinho fraco, o dadinho fica ali. Foi convencionado que a estourada é sempre uma bola a favor de quem estourou. O que recebeu a estourada do dadinho, considera-se que o dadinho tocou por último nele. Então essa bola é do time que estourou. Veja bem, muito importante, ao estourar, ao prensar, ele toca o dadinho prensa e depois ele toca o botão. Então essa estourada, ela sempre resulta em 3 toques apenas para esse time, desde que ele tenha estourado num toque anterior ao 7º, tá? Aquilo que falei que não pode somar mais de 9, já está incluído aí, beleza? Então, essa estourada saiu para a linha de fundo ou para a linha lateral. Se ficar em campo, é do time que recebeu a estourada, porque o último toque foi nele. Se ficar em campo, é dele, ok? E o outro time passa a ter só mais 3, porque ele bateu no botão, beleza? Se sair de campo, o lateral, ou o tiro de meta, o escanteio, é do time que estourou, mas ele só tem o restante, porque ele bateu no botão de lá. Acho que não teve dúvida, né? Bom, pessoal, uma coisa importante que eu queria dizer é o seguinte, vou até aproximar aqui um pouquinho. O goleiro participa também dessa sucessão de toques, de lances, tá? O goleiro, quando o dadinho entra na sua área, ele passa a ter direito a 3 toques, como um jogador comum do time, ok? Só que ele tem algumas particularidades. Ó, o goleiro, ele não pode, tem muita gente que faz isso, tá? Conduzir o dadinho. Não, ele não pode conduzir o dadinho, isso é falta técnica, tá? Ele tem que bater no dadinho, sempre com a sua face maior, ou à frente ou atrás. Ele não pode conduzir o dadinho assim, de lado, muito menos assim. Ele tem que conduzir o dadinho dessa forma, tocando o dadinho e nunca arrastando o dadinho, beleza? Segundo e muito importante, outro dia me disseram, mas se o botonista for tentar dar um toque com o dadinho e calcular mal e passar por cima, é erro? Não é erro. O goleiro é uma peça diferenciada, ela é movimentada com as mãos, muito diferente do botão que você usa uma paleta, entendeu? Então, esse aqui não é erro. Por exemplo, esse dadinho parou aqui, dei errei o segundo? Não, o segundo vai ser repetido, eu vou repetir o segundo, ok? Ele não erra, o goleiro não erra. Tem um detalhe também muito importante que a gente explicou em outro vídeo. O goleiro, ele não bate tiro de meta e ele não bate falta técnica a favor dele aqui dentro da pequena área. Não bate, mas tem um detalhe que outro dia alguém me questionou. O meu adversário deu 9 toques e o dadinho parou aqui. O que eu posso fazer? Se eu pegar o dadinho com a mão e ajeitar, eu tenho que pegar um botão para executar a cobrança da falta técnica. Beleza?
Se eu não pegar o dadinho, eu posso, com o goleiro, fazer o toque. Por quê? Eu teria optado pela vantagem. Eu não estou batendo a falta técnica com o goleiro, eu estou dando um toque com o goleiro. E o toque é o direito do goleiro, não é cobrança da falta técnica, é opção pela vantagem, beleza? Me questionaram também o seguinte, o dadinho está aqui, na beiradinha. Eu pego o goleiro e dou um toque. Vejam que, nesse momento, uma boa parte do meu goleiro está fora da pequena área. Ô Renato, você não falou que o goleiro não pode trabalhar fora da pequena área? Gente, no momento da ativação do goleiro, não tem problema ele atingir a parte externa da pequena área. Por quê? Ele não está tocando o dadinho do lado de fora. E quando acabar o movimento dele, ele tem que ser colocado dentro da pequena área. Simples assim. Não tem problema que parte dele esteja passando por fora da pequena área no momento do acionamento dele. Não tem problema, beleza? Então, era isso que eu queria falar a respeito do goleiro. Tá legal? Bom, pessoal, essa semana me questionaram também um negócio muito interessante, tá bem interessante, e eu quero mostrar para vocês aqui. Bom, esse botão está conduzindo um dadinho para chegar ao gol. Aí ele dá um toque e às vezes aí ele vai tentar dar o segundo, mas não ficou boa e tal, ele dá o terceiro e para ali, ó. Ele não tem toque mais e ele errou o dadinho. Ele já deu 3 toques, correto? O adversário vem, tenta se aproximar e não consegue. Eu posso, com um outro botão, tirar esse botão dali? Claro que sim, desde que ao tocar esse botão, nem o botão que eu paletei e nem o outro que recebeu o toque venha a tocar nenhum jogador adversário e nem o dadinho, ok? Desse jeito que eu fiz aqui, ó, aquele botão ele não tem mais toque. Eu vou tirar ele dali, porque aí eu posso jogar com esse, ó. Na próxima, óbvio, né? Porque esse lance aqui, ó, foi furado, tá? Esse lance é furado. Aí meu adversário que tem, ele não conseguiu. Aí sim, eu vou jogar o meu segundo toque com esse. Beleza? Essa remoção, esse botão já deu 3 toques, esse aqui. Aí essa remoção aqui, desde que não resulte em toque em jogador adversário, nem toque no dadinho, é válida, não tem problema algum. Ó, removi esse botão dali, meu adversário não conseguiu aproximar, vou jogar o segundo toque com esse botão aqui. Perfeitamente válido, não tem problema algum. Beleza? Gente, um último detalhe aqui que eu queria muito falar é o seguinte. Durante a nossa revisão, muita gente questionou uma coisa que acontece rotineiramente no dadinho, que é o seguinte. Tanto para chute a gol, como até para toque, tá? Eu vou tocar. Aí eu esbarro nesse botão aqui, ó. Minha mão mexe aquele botão ali. A gente resolveu, conversamos muito sobre isso e resolvemos que a gente não ia colocar isso como falta técnica, porque ia ser uma mudança muito drástica, ia trazer muita consequência. Então, ó, eu vou chutar ali, movimentei esse botão aqui, tá? Sem querer eu movimentei, ó, vou chutar ali, movimentei esse. Imediatamente eu paro, volto ele para o lugar e chuto. Ou estou conduzindo e movimentei, sem problema. Beleza? Não tem problema. Tanto faz se for o meu botão ou o botão do adversário. Agora tem um porém muito importante, muito importante. E se esse botão movimentado estiver diretamente ligado ao toque, à jogada, por exemplo aqui, ele está atrapalhando o chute desse aqui, aí eu vou chutar e movimento ele. Isso vai me proporcionar uma vantagem? Isso não pode, isso é falta técnica, porque ele está diretamente ligado à execução da jogada. Beleza? Vou falar outra vez, aconteceu comigo essa semana. O meu adversário pediu chute a gol, eu fui lá,
preparei o goleiro. Aí na hora que ele foi posicionar, ele fez isso e fez o gol. Gente, ele movimentou o botão dele de uma forma que ele mudou o ângulo de chute, interferiu diretamente na conclusão da jogada. Ele cometeu uma falta técnica. Como ele fez o gol, esse gol que não valeu, porque ele fez uma falta técnica, é revertido em tiro de meta para mim. Beleza? Então, ó, tanto faz se ele movimentar o botão que ele vai chutar ou o botão que está diretamente ligado à jogada, tá? Se for um botão que está fora da jogada aqui, ó, não tem problema algum. Agora, se for um botão que estiver diretamente ligado à execução da jogada, é falta técnica. Como eu já falei outras vezes, o dadinho é um jogo de cavalheiros. Então, se eu vou chutar essa bola e sem querer eu movimento esse botão, um acordo de cavalheiros aqui pode chegar à conclusão que, na verdade, esse botão não estava tão diretamente ligado, ele volta para a posição e o chute é executado. Mas precisa que os dois acordem para isso, ok? Na minha opinião, se ele movimentou o botão que vai chutar ou um botão que está diretamente ligado à jogada, para mim é falta técnica, a conclusão daquela jogada não é válida. Beleza? Pessoal, inclusive, existe alguns têm uma opinião de que muitos fazem isso de forma proposital. É aquele negócio que eu falo sempre, já falei outras vezes. É o cara querer ser esperto, né, gente? Ó, se você quiser ser esperto, vou ser muito sincero, quiser levar vantagem por trapaça ou algum tipo de esperteza que venha lhe beneficiar, você está no esporte errado. Me desculpe, tá? Desculpe, você está no esporte errado, esse esporte não é para você, tá bom? Beleza? Desculpa a sinceridade, mas é isso que eu penso. Pessoal, dentro desse capítulo, o capítulo 4, que é do desenrolar da partida, ele fala também sobre o afastamento de botões. Falta técnica para mim aqui, tá? Falta técnica. Tem 2 botões do meu adversário que eu tenho que afastar esses botões. A gente estipulou uma regra para esse afastamento. Então, eu sei que é pouco provável que isso vai ser colocado em prática 100% das vezes. Mas a gente sentiu falta de ter essa regra, essa normatização, a palavra correta é essa, de como se afastar esses botões. Então a gente criou essa regra, um jeito correto para se afastar. Por quê? Tem uns, por exemplo, acabou os toques desse time. Tem gente que põe para lá para longe assim e bate a falta técnica e depois volta. Eu já vi alguém fazer isso, ó, ficar com o botão na mão, jogar, depois voltar o botão. Gente, isso não existe, isso não pode ser feito. Tem que ter um jeito correto de se afastar esses botões. E a gente estipulou o seguinte, vou explicar rapidamente. Você traça uma linha imaginária que passa pelo centro do botão e pelo centro do dadinho. Ó, essa linha, ela vai nesse sentido, ó. Liga esses meus 2 dedos, tá? O botão, ele é afastado 8 centímetros nesta linha, seguindo essa linha. Dá para entender? Então, ó, vou afastar o outro agora, ó. Linha, tá? Uma linha, uma reta, passando pelo centro do botão e pelo centro do dadinho. E o botão é afastado nesta linha. Esta é a regra que a gente achou mais justa e mais fácil de ser compreendida para se afastar os botões. Cobrou, os botões voltam para a posição. Ok? Não é difícil, tá? É fácil de fazer, mas tem muita gente que, por exemplo, esse botão tá aqui, ó, acabou o toque daquele meu adversário. Linha, ele é afastado nessa linha, ó, nessa linha aqui.
Ah, mas aqui ele vai me atrapalhar, porque eu quero jogar para esse lado. Gente, jogue para o outro lado. A regra correta, o jeito correto de se afastar é esse. Se adapte. Tem gente que fala, não, mas aqui ele vai me atrapalhar, eu vou afastar para cá. Cara, não é o jeito correto, não é o que a norma manda, tá bom? Então, ó, lateral, por exemplo, deixa eu aproximar um pouquinho aqui. Lateral para a minha defesa. Esse botão tocou para a lateral, parou ali. Eu vou bater o lateral aqui. Ó, eu tenho que afastar esse botão. A linha traçada e ele vai e afasta nessa direção. Poxa, mas eu quero bater o lateral aqui. Paciência, mude a sua direção, bata o lateral para o outro lado. Entendeu? Porque essa é a maneira correta de se afastar. Ah, o botão saiu de campo, fez o lateral, saiu de campo. Ele volta aqui, esse lateral vai ser cobrado aqui, certo? Ele está tocando a linha. Eu pego o meu botão para bater e ó, 8 centímetros, ele está na linha, não tem como ele ir para mais para fora do gol, do campo, ele fica na linha. Ok? Sem dúvida. Gente, isso está muito bem explicado no nosso livro de regras. O nosso livro de regras, esse artigo é o artigo 34, afastamento de botões. Tem foto lá bem explicativa, bem fácil. Não é difícil. Se tiver um pouquinho de boa vontade, esse tipo de afastamento vai acabar sendo utilizado com correção. Beleza? Galera, era isso que eu queria falar sobre o desenrolar da partida. É importante o que eu falei a respeito do goleiro, esse afastamento e o tocar com a mão no botão. Tá joia? Grande abraço e até a próxima.